Bom, bora lá. Bora bater um papo. Seguinte, hoje eu queria transmitir um conhecimento para vocês, que é um conhecimento que, cara, eu vejo que 99% de vocês estão errando. Eu até pensei em fazer um Reels sobre isso, mas para tirar dúvidas seria muito mais difícil, né? E ao mesmo tempo aqui interagindo com vocês. Que para mim, na minha visão, é a maior habilidade que um líder de multinível pode ter. Então, se você é líder de multinível, não sai daqui, porque o conhecimento que eu vou te passar, o próximo conhecimento que eu vou te passar, você vai mudar completamente o seu jogo, tá? Dentro do multinível. Bom, seguinte, existem algumas peculiaridades no nosso mercado, tá? Existem algumas coisas diferentes, mas também existe muita coisa que é igual. Algumas coisas você repete, né, de outros mercados, como por exemplo, marketing digital e tudo mais, você repete, e outras coisas você tem que criar novo, você tem que mudar completamente quando se trata do nosso mercado, né? E assim, o que eu vejo muito de vocês quando vocês usam as redes sociais aqui dentro, né? Dentro do Instagram, você usa o Facebook, enfim, outras redes sociais, para falar do seu negócio de multinível, né? Eu vejo que vocês cometem um erro assim grotesco, porque vocês não entendem um fundamento do nosso negócio. E esse fundamento é o seguinte, é que cada fase do negócio, ou seja, cada fase em que você está, né, ele demanda um tipo de habilidade e um tipo de esforço, tá? Então, muitas vezes você vê o seu líder fazendo uma coisa, você tenta replicar, você tenta duplicar, fazer aquilo também, e você comete o erro grotesco de fazer algo que não é da sua alçada ainda, né? Não é ainda o seu momento de estar fazendo aquilo. Só que como você acha, como falam muito, e você acha que tudo tem que ser duplicável, então tudo que seu líder faz você tem que repetir, você acaba cometendo esse erro. E para trazer isso, eu quero te fazer uma pergunta muito importante, e eu quero que você responda ela, que é a seguinte: como eu posso achar algo que eu não estou procurando? Eu quero que você. É paradoxo. Como eu posso achar algo que eu não estou procurando? Eu quero que você me responda. Como que eu consigo achar algo que eu não estou procurando? É possível achar algo que eu não estou procurando? Não é possível. Não dá para achar algo que eu já não esteja procurando. E aí entra o erro que muitos de vocês cometem. Vocês postam coisas, falam de coisas que as únicas pessoas que estão procurando aquilo é a galera do multinível e que já conhece o multinível, tá? Uma coisa sou eu falar de multinível, uma coisa sou eu falar da indústria, porque o meu produto é para todos os líderes. Outra coisa é você. Então você tem que entender que você não pode ser generalista no seu negócio, no multinível, em nada. Você tem que entender que você tem o público certo para quem quer conversar. Você quer um grande exemplo disso, um grande exemplo é, por exemplo, o presidente Lula agora falando que vai dar auxílio para a família da galera que foi morta lá no Rio de Janeiro. Você acha que ele está falando com você? Ele não está falando com você, ele está falando para uma parcela dos eleitores dele. Ele está direcionando o conhecimento dele, está direcionando para o público dele. O que vocês têm que entender é que fazer spam nas redes sociais do jeito que vocês fazem só vai atrair pessoas que já conhecem. Porque você entende, por exemplo, se você é da iGreen, se eu postar lá que a iGreen é a maior concessionária de luz do Brasil, todas essas coisas, você entende que só vai atrair pessoas que já conhecem sobre isso, sobre o assunto? Sobre a Pharmacy. Se você postar sobre a Pharmacy, você entende que você só vai atrair pessoas que já conhecem o nome? E é isso para todas as empresas de multinível. E você tem que ter essa noção. Você está atraindo pessoas que já ouviram falar, tá? Não tem como você falar da Apple se a pessoa já não conhecia da Apple. Você vai lá, você vai chegar a tentar explicar. Ah, é celular, é uma marca de celular. É isso que ela vai entender. Mas se ela já conhece, você fala, não, aí já tem computador, tem um Mac, tem todos os acessórios e tudo mais. Então, hoje é o principal erro que eu vejo vocês cometerem.
vocês postam coisas, fazem spam de uma forma que o líder de vocês fazem, mas o líder de vocês já está em outro patamar. A função do líder de vocês é divulgar o negócio e fazer vocês terem motivação a fazer a notícia chegar até vocês. Tá? Então ele está num nível diferente. Então não dá para você fazer as mesmas coisas que o seu líder. Tá? Então você tem que ter essa noção. E o negócio ele tem basicamente 3 tipos, né, de fases. Ele tem 3 fases, o multinível. A primeira fase, que é a fase inicial, que é a fase, é aqui onde a galera mais erra. A primeira fase, que a galera da primeira fase começa a fazer da última fase. Por quê? A galera da primeira fase, ela tem que manter, ou seja, ela tem que continuar falando da mesma forma que ela fala. Ela não pode simplesmente sair divulgando produto, sair divulgando a oportunidade, sair compartilhando banner. O que eu mais vejo vocês compartilhando banner de apresentação de negócios lá nas redes sociais. Isso é um erro grotesco. Você não pode mais fazer isso. Uma coisa é a gente fazer isso em 2015, 2016. Outra coisa é agora. As coisas mudaram completamente. Tá? E essa é a primeira fase. Então você está iniciando, você está galgando os primeiros resultados. Você vai ter lá até você chegar ao seu primeiro nível, né, do negócio, até o seu primeiro nível de liderança, que é um ouro ali, um esmeralda, dependendo da sua empresa e tudo mais. Então você tem que ter essa noção, tá? Que o seu negócio ele vai exigir isso. Então como fica dividido? São 3 fases, tá? São 3 fases no multinível. A primeira fase, do começo, e isso você líder tem que orientar a sua rede, do começo até o primeiro PIN de liderança, que é um ouro ali, que o cara já começa a vender, o cara já sabe cadastrar e tudo mais. Essa pessoa, ela tem que conversar com o público-alvo da marca. Quem é o público-alvo? Por exemplo, agora as empresas Atlântica, Moments e tudo mais, elas estão conversando muito com o motorista de aplicativo. Então, na primeira fase, você vai fazer isso. Você vai conversar com os motoristas de aplicativo, postar coisa que os motoristas de aplicativo se interessariam e tudo mais. Essa é a sua primeira fase. É conversar com o público-alvo. Tá? É o público-alvo. Você tem que determinar, tá? Quem é o público que usa esses produtos? Quem é o público que eu posso alcançar para essa oportunidade? Por exemplo, empresa de energia. Quem você vai alcançar agora, na primeiro estágio? Você vai alcançar as pessoas que agora está todo mundo na bandeira vermelha. Então você vai atrás dessas pessoas. Como? Você pode fazer um anúncio, por exemplo, você está na bandeira vermelha na sua conta de energia, você sabia que você pode ter até 10% de desconto na sua energia com uma nova startup que surgiu no Brasil? Olha só o exemplo. É esse o exemplo. Olha, deixa eu te perguntar, você tem amigos que têm conta de luz que pagam a luz? Você tem amigos? Tem. Você sabia que esses amigos podem te dar uma renda todos os meses graças a essas contas de luz? Pois é, existe uma forma muito simples de você ser sócio da Enel, ou sócio das empresas de energia, e ter uma fatia dos lucros deles no seu bolso. É assim que você faz no primeiro nível. É o nível inicial ali, o comecinho. O nível intermediário já é um nível que você tem que postar uma coisa mais motivacional, mas sem perder esse comecinho, tá? Sem parar de falar com o público-alvo. Bom, você não pode parar de falar com o seu público-alvo, em momento nenhum. Mas aí você tem que começar a liderar. Você tem que começar a postar mais banners, aí sim, da sua empresa, marcando a galera da sua equipe, que muita gente às vezes não vai ver, né? Você tem que marcar a galera que já se cadastrou, mas parou por um tempo. Essa é a sua função ali no meio termo. Quando você chega mais ou menos a diamante, você está ali em diamante, esmeralda, dependendo, aí você começa a fazer isso, esse meio termo. Você já é líder, você está no nível acima de duplo diamante e acima. O que você tem que fazer? Qual que é a sua função acima de duplo diamante? Aí já é motivar a sua equipe. E o que é motivar a sua equipe? Fazer conteúdo para redes sociais. Aí você já tem que desenhar as estratégias para o seu time. Aí você já tem que mostrar que você vai para o campo de batalha também nas redes sociais. Você tem que mostrar como você vai para o campo de batalha nas redes sociais. E aí sim, essa é a função do líder. Ele vai liderando pelo exemplo.
mas sempre falando para as pessoas, olha só, essa é a minha fase agora, não é a fase de vocês. Então vocês têm que buscar fazer outra coisa. Vocês têm outras coisas para fazer. E aí sim você vai ensinar a sua galera a fazer isso, tá? Então você tem que ter essa noção de que cada lugar, né, cada fase exige um comportamento diferente. E essa que é a coisa. Você tem que entender que exige um comportamento diferente, tá? E o novo multinível, eu queria falar para vocês do novo multinível, que é a postura exigida, né? Já pegando esse gancho do líder, né? O líder que ele muda, né? Essa postura dele. O líder hoje ele não é mais o líder motivacional. Antigamente, no multinível, tinha muita galera motivacional. As palestras motivacionais, que tinha que ficar te motivando pelo telefone, te motivando a mostrar o plano, te motivando a vender produto. Esse líder já foi. Hoje, o novo líder, o líder que se destaca, é o líder como estrategista digital. E eu tenho uma aula do Multinível Inteligente só sobre isso. É o líder que ele pensa como um estrategista. Porque a era do digital, de ser algo fora do mundo dos negócios, já passou. Agora, falar de digital é a mesma coisa que falar de qualquer outra área da empresa. Da mesma forma que você fala da área comercial, da mesma forma que você fala do RH, você fala do digital hoje, porque é essencial. Então imagina uma grande empresa, média grande empresa, sem um contador. É assim que você tem que ver o digital. Então hoje o papel do líder é ser um estrategista digital e ensinando isso para a sua galera, e ensinando isso para os seus liderados sempre, tá? Mostrando isso, desenhando as estratégias. Então, o que eu mais vejo hoje é o quê? É o líder cadastra as pessoas, o líder começa a fazer um monte de spam nas redes sociais, spam atrás de spam, postando foto de produto, foto da oportunidade, venha fazer parte da iGreen e não sei o quê, venha fazer parte da Pharmacy, venha fazer parte da Moments Paris, venha fazer parte da Rinode e assim por diante. Posta um monte de foto da Rinode, um monte de foto de produto, fazendo spam nas redes sociais, sendo que isso não vai atrair quem precisa ser atraído para a oportunidade, certo? Então, essa noção, você tem que mudar esse mindset completamente. E aí sim, com base nisso, começar a desenhar as suas estratégias, tá? Esses assuntos eu abordo muito mais fundo no multinível inteligente, tá? É um assunto que eu gosto de abordar bastante, que é algo que vai mudar cada vez mais no multinível, né, daqui para frente, porque ele imagina, um líder hoje que ele sequer sabe mexer em uma inteligência artificial, ele já está ultrapassado, né? E o que eu mais vejo são líderes antigos que não estão conseguindo se adaptar a esse mundo, né? De tão rápido que está evoluindo, tá bom? Se tiver alguma dúvida, podem mandar. Eu queria só mandar esse recado para vocês, porque tem muita gente mesmo que vem atrás da máquina de recrutamento, até do multinível inteligente, buscando uma bala de prata. Mas se você não entende essas coisas essenciais, se você não entende o passo antes de tudo isso, independente do que cai na sua mão, pode cair 1 milhão de leads na sua mão, você não vai saber o que fazer, tá? Então você tem que vir um passinho antes, você tem que dar esse passinho para trás para entender, né, aonde está o seu momento dentro do multinível, tá? E aí sim, aplicar as estratégias corretas e aí sim ter os resultados que você deseja, sendo sempre um estrategista digital. Então, esquece, pessoal, esquece, acabou essa era de postar spam nas redes sociais, acabou completamente, tá? Hoje em dia, cara, existe N estratégias que um líder pode fazer, inclusive no digital, né? Com infoprodutos. Cara, você quer ver um exemplo? Eu vou te dar um exemplo muito claro. Quantas pessoas você conhece do multinível que está fazendo TikTok Shop? Quantas pessoas você conhece? Live no TikTok Shop. Quantas pessoas do multinível você conhece que estão fazendo? E assim, o TikTok está entregando muito. Mas quantas você conhece? Eu te garanto que você não conhece ninguém.
Se conhecer é um, dois no máximo, estourando assim. Bem raro mesmo. Por quê? Porque o líder da sua organização, ele não está se adaptando a essa nova realidade. E esse é um erro grotesco. E é o que eu estou falando para todo mundo, estou alertando. Se adapte logo, porque já não vai dar mais tempo de se adaptar. Aí você vai ficar muito para trás. Veja, quando foi a última vez que você viu um grande líder surgir no mercado? Um grande. Sim, que move multidões, que é top check no multinível brasileiro. Quando foi a última vez? Faz muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. Por quê? Porque eles não se adaptam, né? Eles não têm esse feeling de aprendizado e feeling de digital. Por que eu me destaco tanto? Por que eu tenho tantos alunos no multinível inteligente? Porque eu tenho esse feeling digital. Eu basicamente nasci no digital, né? Meu primeiro computador eu comprei com 13 anos de idade, eu já tenho 28. Então, desde os 3 anos de idade, estou no digital, né? Então, para mim é muito fácil. Mas o líder que ele não é um líder digital, ele é um líder analógico, se ele não se adaptar ou não ir atrás do conhecimento correto para se adaptar, ele vai ficar muito para trás. Por exemplo, veja, a galera da... Eu vou citar a Pharmacy, porque a Karina entrou aqui agora há pouco, não sei se ela está na live ainda, mas ela entrou. Cara, não só a Pharmacy, tá? Não só a Pharmacy, mas a Rinode também eu tô vendo bastante, a Moments Paris eu tô vendo bastante, que é a galera colocar o link na bio da própria empresa, E por que isso é um erro, pessoal? Isso é um erro porque imagina lá, você é famoso, vamos supor que você é famoso. E tem 100 pessoas entrando no seu link lá, clicando, mas não se cadastrando. Fala para mim como você vai fazer o remarketing daquela pessoa, se você não tem acesso. A pessoa só entrou. Fala para mim qual que é o pixel que está cadastrado lá. Se a empresa não te dá essa opção de cadastrar pixel. São pequenos detalhes que você tem que ter a noção. Porque se a empresa te desse a opção de colocar um pixel lá, você simplesmente começaria a perseguir a pessoa com anúncios e cadastraria de um jeito muito mais fácil, muito mais simples. Tá? Então, você tem que ter a sua própria estrutura no digital, você tem que ter esse jogo de cintura no digital, entendendo que as ferramentas do digital também são adaptáveis para o multinível, tá? Você tem que ter a noção de que o multinível, ele não é um fim, tá? Ele é um meio. E é um meio para onde? É isso que você tem que determinar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Imagina que eu quero começar a cadastrar influencers. Vamos supor influencers. O que eu faria? Vou desenhar uma estratégia aqui agora com vocês. Eu quero cadastrar influencers. O que eu faria? Eu faria um curso. Hoje, com o tráfego muito caro e vai ficar mais caro ainda em 2026, eu faria um curso para influencers que no final eu mostraria para ela como ela para de vender publi e começa a vender produtos de uma empresa que ela vai ser sócia. Assim como Boca Rosa, assim como a Bianca Andrade, Boca Rosa, assim como a Virgínia Fonseca, que elas vendem produto, elas não têm fábrica. Elas têm a marca delas, mas elas não têm fábrica. Então eu ensinaria isso e venderia. Da mesma forma, você pode vender um curso para a pessoa como ela pode ganhar dinheiro com as contas de luz dos vizinhos. Isso é tudo monetizável, né? E aí você vai jogar para a sua empresa de multinível, né? Então você acha que a sua empresa de multinível ela é o começo, o meio e o fim. Mas não é, ela pode ser o meio, ela pode ser o começo, ela pode ser o fim. Ela não é tudo em um. E aí você tem que ir adaptando, né, a sua estratégia com base nisso, com base nessas coisas. Mas isso, pessoal, na boa, só o feeling, né, só o feeling. Deixa eu ativar os comentários. Os comentários estão ativos. Só o feeling de um estrategista ele consegue ter, né? Só um estrategista digital consegue ter esse feeling. Os comentários estão ativos. Só um estrategista consegue ter esse feeling de desenhar esse tipo de estratégia, tá bom? Deixa eu ver.
Meus comentários estão desabilitados aqui. Deixa eu desativar. Agora eu vou ativar de novo. Tá mostrando pra mim que tá ativado, Karina. Isso aí deve ter bugado. Mas tá mostrando pra mim que tá ativo. Estranho. Deve ter bugado. Sem novidade também de tio Zuckerberg, né? Tio Mark, sem comentário. O rank não dá pra colocar perguntas. Deixa eu ver se eu consigo colocar pergunta pra vocês aqui. Aba de pergunta.